Juízes 14. O casamento de Sansão. Sansão desceu até a cidade de Quina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Vi em Tina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: Por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente não pratica circuncisão? Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: É aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Tina. Quando estavam passando pelas plantações de uvas de Tínon, viu um leão novo veio rugindo para cima deles. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem ao seu pai e nem à sua mãe o que havia feito. Então, ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado e ficou espantado ao ver um enxame de abelha e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou o mel com as mãos e saiu comendo. Foi até onde estavam o seu pai e a sua mãe e lhes deu um pouco. Eles comeram, porém Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa da moça e Sansão deu um banquete ali, como era de costume dos moços. Quando os filisteus o viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. E Sansão lhe disse: Eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas que, antes de se passarem os 7 dias de festa de casamento, vocês não me darão resposta. Eles responderam: Diga qual é a adivinhação? E Sansão disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles ainda não haviam encontrado a resposta para a adivinhação. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: Dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar, não foi? Aí a mulher de Sansão lhe disse, chorando: Você não me ama, você me odeia, você deu uma adivinhação aos meus amigos e não me contou a resposta. Eu não contei nem para o meu pai e nem para minha mãe, respondeu ele. Por que acha que eu iria contar para você? Então ela chorou durante os outros dias de festa. No 7º dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta. Ela contou aos seus amigos. Assim, no 7º dia, antes de anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão: Que coisa é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: Se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, não saberiam agora a resposta. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele desceu até Asquelon e ali matou 30 homens. Tirou as roupas finas que eles vestiam e as deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. Depois voltou para a casa do seu pai, furioso com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido seu padrinho de casamento. Juízes 15. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e levou para ela um cabrito e disse ao pai dela: Quero entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai não deixou e respondeu: Pensei que você a odiava e por isso a dei em casamento ao seu amigo. Mas a irmã menor ainda é mais bonita e se você quiser, pode ficar com ela. Sansão disse: Desta vez, eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Então caçou 300 raposas e amarrou-as duas às duas pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou, não só o trigo que havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também os bosques de oliveiras foram queimados, e os filisteus perguntaram: Quem foi que fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e dado ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. Aí Sansão disse: Então é assim que vocês fazem? Pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso.
e atacou furiosamente, matando muitos deles. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de Etam. Sansão derrota os filisteus. Os filisteus acamparam em Judá e atacaram a cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: "Por que foi que vocês nos atacaram?" E eles se responderam: "Viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que ele fez com a gente." Então 3.000 homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etam e disseram: "Você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo?" "Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo", respondeu Sansão. "Nós viemos até aqui para amarrar e entregar você aos filisteus", disseram eles. Sansão respondeu: "Prometam que vocês não me matarão." "Prometemos", disseram eles. "Nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus, não vamos matá-lo." Então amarraram com 2 cordas novas e fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Lei, os filisteus, gritando, vieram encontrá-lo, mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele arrebentou as cordas que amarravam os seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linha queimados, e encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Aí começou a cantar assim: "Com a queixada de um jumento matei 1.000 homens, com a queixada de um jumento fiz montões e montões de corpos." Depois jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada. Sansão ficou com muita sede e fez esta oração a Deus: "O Senhor, tu me deste esta vitória. Será que agora vais deixar que eu morra de sede e caia na mão desta gente que não pratica a circuncisão?" Então, na cidade de Lei, Deus abriu um buraco e dele saiu água. Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de Enhacoré e existe até hoje. Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Jó, capítulo 42. Última resposta de Jó a Deus. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: "Eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos podem ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas." Cena final: os 3 amigos de Jó. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: "Estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei como merecem. Embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou." Então Elifaz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua, e Zofar, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. A nova família de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs, todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira
deu o nome de Gemimá, a segunda de Cássia e a terceira Querem-Apuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras de todos os seus bens, junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Atos 20, versículo 17. A mensagem de Paulo. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: Vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive por causa dos judeus que se juntaram contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês, anunciado o reino de Deus, e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza eu afirmo hoje que, se algum de vocês se perder, eu não sou o responsável, pois não deixeis de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que algum de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalhos precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes, especialmente porque ele lhes tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então eles os acompanharam até o navio. E para finalizar o nosso devocional, oremos. Senhor Deus Eterno Pai, nesse momento, Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Senhor. Te entregamos esse dia que está para começar ou que está para finalizar, Senhor. Te entregamos a nossa vida como um sacrifício em Tuas mãos, Senhor.
Sabemos que Tu estás no controle de tudo e que nada foge do Teu controle, Deus. Então, planta essa verdade no nosso coração, para que possamos, Senhor, confiar em Ti plenamente. Vem sobre as nossas vidas, abre os nossos olhos espirituais para o que o Senhor quer fazer conosco, Jesus. Que possamos Te enxergar nas pequenas coisas do nosso dia e Te glorificar para todos sempre. Nos faz, Senhor, honrar a Tua presença, para que ela não se torne algo rotineiro, mas que ela venha ser algo especial todos os dias das nossas vidas. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém.